compras pela internet, as novas regras para tributação de compras internacionais, começaram a valer ontem, já está valendo e a gente entende melhor o que muda para o consumidor. A partir de agora conosco, para você que acompanha no rádio e também na internet, o advogado tributarista Henrique Franceschetto, a quem a gente agradece pela disponibilidade, a partir de agora, com a entrevista no Boa Tarde CBN. Boa tarde, doutor, tudo certo? Opa, acho que o seu microfone está fechado por aí. Boa tarde, pessoal. Desculpa, o microfone está Imagina. Tudo certo. Primeiro, para explicar, né, basicamente, o que mudou desde ontem, as regras básicas para o consumidor que está acostumado a fazer essas compras pela internet. Não, perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez aqui da Rádio CBN, é sempre um prazer. E, bom, essencialmente, a proposta, na verdade, veio da polêmica que nós acompanhamos aí nos últimos meses, inclusive, em certo momento, o governo, inclusive, se referia a que iria aumentar a fiscalização, iria acabar com essa isenção dos produtos importados, e depois surgiu a criação disso, que, na verdade, é um programa chamado Remessa Conforme. A proposta, então, é que as empresas que atuam nesse formato, elas façam as suas importações dentro desse programa criado pela Receita Federal, aonde então vai haver a garantia de que será pago o imposto estadual, o ICMS. Esse ICMS ele sempre foi devido, mas na prática ele acabava sendo pago em situações muito raras, quando havia fiscalização, coisa do gênero. Então, com esse novo programa do Remessa Conforme, há quem diga que pode até haver um pouco de aumento de preço para o consumidor, porque agora todas as importações que vierem através desse programa vão ter que pagar o ICMS, mas o tributo federal ele foi, então, mantida a isenção de até $50 nessas importações. E uma outra diferença importante para o consumidor também é que a tendência é que essas importações elas andem mais rápido, elas sejam liberadas mais rápido. A proposta do Remessa Conforme é que, então, a empresa se antecipe, regularize pagando o tributo, essa importação aconteça com mais velocidade. E aí as empresas é que precisam entrar nesse programa, né, do programa Remessa da Receita Federal. Perfeito, o programa ele é opcional, né? Então, por enquanto, até onde tenha circulado na imprensa, apenas a Shein se manifestou no sentido de que pretende aderir ao programa. Demais empresas eu não encontrei nenhuma manifestação nesse sentido, mas ele é opcional, então, e ele vai trazer essa vantagem, vamos dizer assim, da velocidade e, ao mesmo tempo, a vantagem da arrecadação do tributo estadual. A manutenção dessa isenção do tributo federal, ela, na verdade, é bem polêmica. Inclusive, tem uma manifestação da Confederação Nacional da Indústria afirmando que isso vai prejudicar a competitividade do produto nacional, da indústria nacional. E eles falam, inclusive, em até 500 mil empregos que poderiam ser perdidos em razão dessa medida. Mas eu confesso que não fui a fundo para entender a origem desse cálculo. Esse também é outro debate, mas agora citando, né, fora o acompanhamento e até a adequação dessas empresas. Eu, pessoa física, que faço uma compra na internet até $50, continuo com isenção. Não muda nada. Continua, perfeito. Continua com isenção. Isso foi, de certa forma, foi até um recuo do governo, né? Porque em certo momento se dizia que essa isenção ia acabar, acabou sendo mantida. Então, nesse ponto, nada muda. E só outro ponto, porque muita gente, até mesmo antes dessa discussão, se ia taxar, se ia acabar ou não com essa isenção, muita gente mesmo se adequando no valor ainda é taxado na chegada desse produto pela Receita Federal. Só para diferenciar o tipo de fiscalização da Receita com essa medida, doutor. A tendência, então, é que a Receita vá colocar mais energia naquelas mercadorias que vierem fora do programa Remessa Conforme, e essas pode ser que até demorem mais do que antes, né? Então, a gente imagina aí que o incentivo vai ser para que as empresas que atuam nesse modelo do comércio exterior, vamos dizer assim, elas se adequem ao programa. Caso contrário, existe uma possibilidade muito grande de que essa mercadoria demore muito para ser desembaraçada, né? Que aconteça o desembaraço aduaneiro, essa liberação da mercadoria na importação, né? E aí nas compras com valor maior, né, acima de $50, tem alguma mudança assim que a gente vai perceber no momento da compra? Olha, eu acredito que conforme as empresas forem implementando esse sistema, provavelmente elas vão trazer ali para o consumidor essa informação de forma mais clara. O próprio pessoal da Shein se manifestou nesse sentido, o próprio Mercado Livre também, que eles estão adaptando os sistemas, né, apesar da medida já estar valendo desde ontem, mas que eles estão se adaptando para ter os sistemas adaptados para isso. Então, eu acredito que
essa informação vai ficar mais clara para o consumidor, e sendo o caso de uma importação em que exista um valor superior e, portanto, seja necessário pagar o imposto, isso sendo pago também e já fazendo essa remessa conforme, de forma antecipada, garante a velocidade desse desembaraço aduaneiro, né? Então, fica de certa forma, fica mais transparente para o consumidor, ele vai conseguir se antecipar ali, perceber o real custo daquilo, definir se ele deseja comprar pagando o tributo, pagar isso de forma antecipada e receber a mercadoria mais rápido. E a avaliação do senhor é um modelo adequado a partir de agora no Brasil? É algo que o governo, na leitura do senhor também a longo prazo, deve alterar uma coisa ou outra, ou já é um modelo definitivo para seguir? Uhum. Olha, a medida ela é interessante no sentido de que a gente também tem que sair um pouco, às vezes, do mundo da teoria, né? A gente está falando aqui de importações que somam quase, segundo a Confederação Nacional da Indústria, 1 milhão de pacotes por dia. Então, você imaginar que a Receita Federal teria equipamento e pessoal suficiente para fiscalizar tudo isso individualmente seria, assim, do ponto de vista teórico, mas na prática acaba não acontecendo, e aí fica aquela brecha, aquela discussão. Inclusive, alguns discutem que essa isenção, na verdade, deveria ser de $100, que na verdade ela deveria ser mantida desde sempre. Então tem muita polêmica nesse assunto. Eu acho que é um avanço no sentido de tornar a situação mais transparente, mais prática e enfim, viabilizar, né, uma realidade que a gente tem hoje, que é um volume muito grande de importações. Agora, é difícil dizer que seja definitivo, porque a gente está vivendo também as discussões relacionadas à reforma tributária, né? Então, a gente não sabe exatamente em que ponto isso pode se alterar ao longo dos próximos anos, apesar da reforma tributária só começar a gerar efeitos em 2026, então a gente tem pelo menos aí até 2025 em que nada muda, mas é possível que tudo isso volte a ser debatido. De fato, a indústria nacional tem perdas, de certa forma, aqui, né? E também seria importante que a competitividade da indústria nacional fosse preservada, não necessariamente através de impostos, mas melhoria do ambiente de negócio como um todo, vamos dizer assim, né? O programa começa com poucas empresas, né? Com a adesão de poucas empresas. O senhor falou Shein e Mercado Livre, não sei se já anunciou, mas já era o esperado isso, assim, e aí caminhando progressivamente? Uhum. Olha, me parece que sim, até porque esse tipo de adaptação ela exige realmente uma adaptação do próprio software, né? Quando eu vi a primeira informação sobre a criação desse programa do Remessa Conforme, me surpreendeu bastante, porque justamente o discurso do governo parecia que estava indo totalmente para um outro sentido, né? De acabar com a isenção, e no final a isenção foi mantida e a importação foi facilitada e vai se tornar até mais rápida. Então, foi uma virada um tanto curiosa até nesse sentido, né? Então, pode ser que as empresas tenham sido pegas aí até com pouco planejamento. A gente sabe que uma operação grande de um grande varejista aí, também exige um sistema muito robusto. Isso deve levar algum tempo para ser adaptado. Mas eu acredito que a tendência é que, principalmente nesse grande volume, que são os produtos de baixo valor, e provavelmente a adesão vai ser grande, porque vai ser muito importante no sentido de agilidade, né? Hoje o consumidor valoriza muito o tempo de entrega, né, da mercadoria que ele compra online. Então, eu acho que vai se tornar talvez uma questão extremamente relevante no processo de decisão de compra, né? Saber que a minha mercadoria vai chegar naquele prazo e não vai ficar travada na alfândega. Como esse ponto é o principal a partir de agora, a adequação da empresa, ou seja, o consumidor ele vai continuar fazendo suas compras, enfim, mas parte da empresa fazer essa adequação. A facilidade de entrada desses produtos, ou seja, a rapidez vai ser o diferencial. Por exemplo, se uma empresa não se adequar às medidas do governo, ela vai ser taxada, enfim, esse produto vai demorar mais. E essa é a competição que o senhor está falando? Perfeito, perfeito. Com certeza vai demorar mais, assim. E aí a questão de ser taxado ou não, no caso, o tributo estadual sempre, o ICMS de 17% vai passar a ser regra, e o federal aí vai depender da avaliação da Receita, confirmar que aquele produto que não veio através do programa ainda assim está abaixo de $50, para daí respeitar a isenção. Mas a demora eu acho que vai ser o grande diferencial aqui. E aí o consumidor acaba que vai escolher as empresas que aderiram ao programa, né? Para receber mais rápido o produto. Eu imagino que sim, assim, é claro que a gente precisa ver como isso vai se desdobrar na prática, mas esse parece o cenário. Henrique Franceschetto, advogado tributarista, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai seguir monitorando esse assunto, a gente também vai trazendo os detalhes aqui ao ouvinte do Boa Tarde CBN. Muito obrigado, bom trabalho por aí. Fechado, muito obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite, bom trabalho.